Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo. O NA1 já está no ar. Nós vamos juntos com as principais notícias deste sábado. Para começar, você acompanha imagens ao vivo, olha só, da área central do Recife. Olha como está o céu ali na região da Zona Sul, muitas nuvens. O céu está desse jeito e tem alerta de chuva moderada na capital pernambucana e também na Zona da Mata. Então é importante ficar atento às orientações da Defesa Civil da sua cidade, viu? E a gente vai agora circular pelo trânsito para você que está seguindo para o seu compromisso deste sábado. Começando com imagens ao vivo da Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina. Aí os motoristas estão indo para o centro, vindo aqui para o centro do Recife, sem nenhuma lentidão. Vamos agora para a Avenida Norte, no cruzamento com a Avenida Professor José dos Anjos, no bairro do Arruda. Também poucos carros na pista, nesse momento tranquilidade. Vamos ver como é que está no Prado, Avenida Abdias de Carvalho, aí sim, nos dois sentidos já tem um movimento, mas longe de ter lentidão, tudo tranquilo por aí para os motoristas, ciclistas, motociclistas também. Vamos agora pegar uma carona no Globocop, que está sobrevoando a BR-101 na Guabiraba, ao vivo, porque o nosso comandante está acompanhando a viagem, olha só, esse transformador aí, que saiu às 6 da manhã do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana, e pegou a estrada em direção à Paraíba. É uma operação inédita aqui no estado. O equipamento pesa mais de 200 toneladas e, por isso, precisa de uma combinação de veículos para o transporte. Olha, são 3 caminhões e 2 semi-reboques, além da base que leva o transformador. Toda essa estrutura tem o triplo do peso, 600 toneladas. Por causa disso, o conjunto de veículos viaja bem devagarinho, a 7 km por hora, como você está vendo aí nas imagens ao vivo, e por isso precisa de uma escolta da PRF, que vai bloqueando e liberando o tráfego na rodovia à medida que o transformador avança no percurso. Essa viagem só acaba amanhã e a gente vai continuar acompanhando e traz outras informações ao vivo daqui a pouco aqui no NA1. Faz 5 anos. Foi em março de 2020 que a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a pandemia de Covid-19. A doença levou a vida de 7 milhões de pessoas no mundo, 700 mil só aqui no Brasil. E é consenso entre os especialistas em saúde. A tragédia só não foi maior por causa da vacinação. Eu vou chamar Camila Torres para falar com a gente mais uma vez sobre esse assunto, que ganhou mais importância ainda nesse período. Camila, vacina sim, vacina sempre e vacina ainda, Boa tarde para você. E no caso da vacina contra a Covid, a qualquer momento, tá, Gustavo? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Por que eu falo a qualquer momento? Porque agora não tem um período do ano para a gente ficar dizendo assim, é agora que o vírus da Covid está circulando mais. Não, pode circular a qualquer momento. A gente não está mais na pandemia, mas o vírus continua circulando, então as pessoas continuam correndo o risco de adoecer de Covid. E qual é a melhor maneira de prevenção? Tomar a vacina. Eu estou falando do Shopping Boa Vista, aqui tem posto de vacinação, tem várias vacinas disponíveis, entre elas a de Covid. Nesse momento, eu já fui ali perguntar, não tem ninguém tomando a de Covid especificamente, mas se vier, tem estoque disponível, porque a gente já passou por vários momentos. Nádia Carneiro é a gerente de imunização do Recife e pode falar para a gente, Nádia, esse é o momento em que o estoque está abastecido. Então, se vier tomar, tem vacina, Boa tarde. Perfeito, é isso mesmo. Tem vacina disponível da Covid para os grupos específicos do Ministério da Saúde, nos 2 laboratórios, a partir de 6 meses de idade. Então, aproveite a oportunidade. Então, bora aproveitar, para falar cada grupo, qual grupo que é cada um deles aí, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Como é que fica para as crianças que têm entre 6 meses e tem menos de 5 anos, Aqueles 4 anos, 11 meses e 29 dias. Como que é a vacinação para elas? Para a vacinação de criança de 6 meses a menor de 5 anos, ela está no esquema de 2 ou 3 doses, a depender do laboratório disponível em estoque. Atualmente, o laboratório que nós temos, ela é com esquema de 3 doses. Então, ela entrou no calendário vacinal e deve ser atualizada. Agora, se a criança está nessa faixa etária, mas começou a vacinar, mas não completou o esquema, como é que faz? Aí ela completa com a dose que tiver disponível do fabricante em estoque.
Falar agora do grupo que tem comorbidade, tá, pessoal? Comorbidade que são aquelas doenças tipo diabetes, pressão alta, doença nos rins, no coração. Se for de qualquer idade, entre 5 e 59 anos, né? Como é que deve ser a vacinação para quem tem comorbidade? Para quem tem comorbidade, a vacinação ela deve ser anual. Para quem já tem o esquema básico, o Ministério recomenda uma dose anual, porque eles também fazem parte do grupo de risco. E aí entra a doença cardíaca, renal, né, doença dos rins, quem tem hipertensão, diabetes, entre outras. E os imunocomprometidos, né, que são aqueles que têm câncer ou então passou por transplante, adulto e criança, como é que fica a vacinação para os imunocomprometidos? No caso dos imunocomprometidos, eles têm um déficit de imunidade maior. Então, a quantidade do esquema dele de vacinal é diferente. Ela é 2 doses ao ano, a cada 6 meses. Então, quem tem o esquema básico precisa tomar 2 vezes ao ano com intervalo de 6 meses. Mesma coisa para idosos, né? Mesma coisa para os idosos, que também são grupos vulneráveis, de baixa imunidade e acometimento de doenças de risco. E as grávidas? Para as gestantes e puérperas, o recomendado é uma dose anual. Agora, se a pessoa tem entre 5 anos e 59 anos, ainda não está no grupo do idoso, e não tomou nenhuma vez a vacina, essas pessoas, elas podem ir ao posto de saúde para se vacinar pelo menos uma vez, Nádia? Podem sim. O Ministério da Saúde ele recomenda que a faixa etária de 5 a 59 anos, que nunca tomou nenhuma dose da vacina Covid, no ano de 2021 para cá, ele tem direito a atualizar com uma dose da Covid. Obrigada, Nádia, pelas informações. Lembrando, a vacina é sim a melhor maneira de se proteger contra a Covid. A gente não está mais na pandemia, mas o vírus ele continua em circulação. Então, corremos ainda o risco de adoecer e a vacina pode sim nos proteger. Gustavo? Pode sim, Camila. A gente nunca deveria ter esquecido disso, na verdade, né? A vacina pode, de fato, salvar a gente, ainda mais com a Covid aí espalhada. Ela não foi embora, não, né? A pandemia não acabou, mas a gente está mais protegido, mais forte, graças à vacina, graças à ciência. Obrigado, Camila. Uma das construções mais antigas de Pernambuco precisa de manutenção urgente. É a Igreja de Santo Antônio, que fica na Rua do Imperador, centro do Recife. O prédio histórico foi interditado pela Defesa Civil porque o telhado corre risco de desabar. Os freis que administram a igreja esperam uma autorização do IPHAN para começar a reforma. Em 400 anos de história da província franciscana de Santo Antônio do Brasil, essa é a primeira vez que se tem conhecimento de uma interdição no conjunto arquitetônico formado pela igreja e pelo convento de Santo Antônio. O problema está na igreja, que fica na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio, no coração do Recife. Essa parte aqui, onde fica o altar principal, não foi interditada. Aqui conseguimos ficar com autorização e em segurança. O problema está do lado de lá, exatamente no espaço onde os católicos ficam durante as celebrações das missas. A interdição da Defesa Civil começa desde a entrada da igreja até aqui, o altar. A preocupação é lá em cima, é que de acordo com a Defesa Civil, o teto ameaça desabar. Por cima da cobertura centenária de madeira decorada, enfeitada pelo lustre central e pelo brasão oficial da província, fica a estrutura também de madeira que foi condenada pela Defesa Civil. Essas fotos foram tiradas por um grupo de arquitetos que estuda o patrimônio religioso do Recife desde 2018. As imagens mostram que toda a madeira está danificada e coberta com uma infestação de cupim. Dá para ver também que as tesouras, essas estruturas grossas que sustentam o telhado, estão completamente estragadas. Os registros fotográficos fazem parte de um relatório elaborado pelo Frei José Dilson, que é o guardião do convento. Preocupado com a segurança dos outros frades que moram no local e com os fiéis que lotam a igreja toda terça-feira, durante a tradicional missa de Santo Antônio, ele protocolou no mês passado um pedido de visita técnica emergencial junto ao IPHAN, a Fundarp e a Defesa Civil do Recife. A Defesa Civil emitiu um laudo de que a nossa igreja corre o risco. E o nível desse risco é nível 4, R4, que é um risco alto de desabamento mesmo, da nave principal da igreja. De acordo com a província franciscana de Santo Antônio do Brasil, a Fundarp se prontificou em trabalhar junto com o IPHAN.
Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informou que tenta buscar dinheiro com o governo federal, mas não disse quando vai começar de fato uma obra para salvar a igreja que faz parte da história do Estado, da história do Brasil. O local foi construído no século XVIII e só o IPHAN pode autorizar e monitorar uma obra de recuperação num prédio que é tombado pelo Instituto. O nosso apoiador principal é o IPHAN. Sem ele, nós não vamos conseguir. É um desafio, né? Mas a gente não pode esmorecer, não pode ficar desanimados, porque eu sei que a sociedade conhece a história da sua cidade e sabe o quanto este lugar é importante para a nossa história. Nós somos cultivadores, animadores desta história que tem mais de 400 anos. Por causa da interdição, as missas estão sendo celebradas na capela interna do convento. O IPHAN afirmou ser de responsabilidade da província franciscana a obra de recuperação do telhado da igreja e informou que só faz as fiscalizações nos imóveis, notificando os proprietários sobre os problemas. O IPHAN não respondeu sobre um prazo para autorizar o início ou acompanhar a reforma. Uma das palavras que mais define uma criança é o verbo brincar. Brincadeiras ao ar livre, saudáveis e feitas de forma coletiva transformam a infância num lugar feliz e cheio de aprendizado. E quando os pequenos não têm acesso ao lazer, o desenvolvimento deles fica comprometido. Um estudo do Unicef revelou que Pernambuco reduziu o número de crianças e adolescentes vivendo na pobreza. Mas o cenário ainda é desafiador. A brincadeira em meio à poça d'água e à lama faz parte da rotina das crianças. O cenário pouco convidativo é o único que a maioria delas tem para se divertir. O caminhar cuidadoso pelos problemas que cercam o dia a dia acompanha Maria Beatriz. Aos 14 anos, nunca foi de brincar na rua. Sempre teve medo de pegar alguma doença. Sempre foi muito difícil crescer aqui, porque sempre teve muita água parada, nunca teve essa coisa de limpeza. A gente sempre teve o lixo aqui na frente também, e eu não podia brincar aqui na frente por conta das doenças que eu pegava se eu brincasse aqui na frente. Então eu sempre fui de ficar muito em casa. Estamos na comunidade Sítio Santa Francisca, no bairro do Ibura, zona sul do Recife. Difícil é encontrar uma rua asfaltada. Saneamento básico é um sonho distante. Por onde andamos, encontramos mato, lama, esgoto e poucas possibilidades de uma vida saudável ao sair de casa. E para todo lado, várias crianças brincando. A preocupação com a saúde e bem-estar dos menores está em pauta no coletivo coordenado por Patrícia. Faz anos que ela busca no poder público uma oportunidade de melhorar o lugar onde mora. A necessidade aqui é todas. O saneamento é um assunto que a gente bate nele porque ele respinga em todas as outras áreas. Educação, saúde principalmente. Vocês podem ver aqui que as nossas crianças elas não têm nenhuma área de lazer. E a área de lazer que elas poderiam ter é composta por esgoto. Esse tempo todo que a comunidade existe, há mais de 50 anos, nós não temos assistência direta do poder público. Dona Josefa mora no sítio Santa Francisca há mais de 30 anos. Criou os netos por aqui, sempre preocupada com a saúde deles. Quando enche essa avenida, aqui ninguém consegue nem passar. Que é carro para um lado, carro para outro, moto, bicicleta, sujeito à doença. E agora que tem essa doença que estão falando que o do rato, aí fica pior, né? Pior a situação, porque isso aí é esgoto. Na comunidade, o único espaço de lazer está debaixo d'água. O campo de futebol tem ficado assim, alagado com qualquer chuva, deixando a criançada sem opção. Quando chove fica assim, né? A gente teve que tirar do próprio bolso para alugar uma bomba para conseguir ter o mínimo de qualidade de um espaço de lazer. Desde 2017, o Unicef reúne dados sobre as condições que cercam as crianças e adolescentes no Brasil. O estudo foi elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e analisa 7 segmentos que o Unicef chama de dimensões básicas de direitos. São eles: renda, educação, informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. De acordo com o relatório mais recente do estudo, Pernambuco reduziu o número de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivendo na pobreza em suas múltiplas dimensões.
Em 2019, eram 69,8%. Em 2023, o número caiu para 64%. Aqui em Pernambuco, dos índices analisados, o mais alarmante foi o de saneamento. Em 2023, 38,4% das crianças e adolescentes não tinham acesso ao serviço básico, o que o Unicef classificou como privações intermediárias e extremas. A gente precisa de políticas públicas que enfrentem essa situação por todos os lados. Em todo o Brasil, mas também em Pernambuco, crianças negras são mais afetadas pela pobreza. Então, precisamos de políticas públicas que olhem para esse grupo especificamente. Da mesma forma, as crianças quilombolas, indígenas e as crianças que vivem em uma situação rural. Então, só com políticas integradas e dirigidas a esses públicos específicos que a gente vai continuar avançando. Essa cientista política analisa a importância do levantamento, trazer dados segmentados e quais os principais desafios em aumentar as garantias básicas para crianças e adolescentes. A pobreza ela tem várias dimensões e eles tentam justamente destrinchar aonde o Estado pode agir de maneira mais direcionada, ou seja, aonde está esse problema, né? Se é saneamento, água, se é na verdade uma composição, educação, trabalho infantil, renda e como é que eu consigo juntar esforços para direcionar para que o resultado seja o mais eficaz possível. Qual seria a rua dos teus sonhos para morar por aqui? Uma rua encementada, que não tivesse lixo, não tivesse água parada, para eu poder brincar. Esta semana você acompanhou aqui no NA1 a notícia da morte de Brenda Sofia Melo de Santana, uma menina de 11 anos que morreu em Bom Jardim, no Agreste, depois de inalar uma substância presente em um item de higiene pessoal. Familiares disseram que Brenda fez isso depois de ver um desafio que viralizou na internet. Isso acendeu um alerta sobre a exposição de crianças a conteúdos nas redes e como os pais podem e devem monitorar o que os filhos veem na internet. Para essa conversa, o NA1 convida a psicóloga Larissa Leão. Por favor, seja muito bem-vinda ao NA1 para falar sobre esse assunto que é muito importante. Obrigada. Fique à vontade. Para a gente começar, eu acho que é importante já saber quais são os sinais, né, que acendem esse alerta nos pais. O que a mãe e o pai têm que ficar atentos e já perceber se tem alguma coisa errada. Isso, Gustavo, é importante, né, os pais e todo o responsável, o cuidador dessa criança, ficar alerta a todos os sinais e sintomas que essas crianças e esses adolescentes apresentam no ambiente familiar, tá? Ter acesso a tudo que eles baixam no aplicativo, no smartphone, no tablet, ter acesso e monitorar, ter uma comunicação clara e objetiva, né, e explicar sempre quais são os prejuízos que acarreta quando não tem acesso a essas informações. E aí, quando o filho, a criança, né, o filho, a filha começa a apresentar um comportamento diferente, também é o momento de perceber com mais atenção se está acontecendo algo. Exatamente. Um dos primeiros sinais é o isolamento social, tá? Essa criança se isola. Essa criança ela pode não querer mais fazer coisas, né, no comum, que fazia sempre, por algo que sofreu, por algo que presenciou na internet. E esse desafio dessa criança é sério, é importante a gente ficar sempre muito alerta. Ou até o excesso de uso, né? Porque aí a pessoa não quer mais ir almoçar ou jantar com a família na mesa, isso também é um sinal. É um dos sinais. Se recua totalmente do que fazia no comum, se isola, não tem mais aquela vontade, aquele interesse de brincar, como costumava fazer, né? De conversar com os pais, sempre busca outras pessoas do contexto familiar para estar passando o que está acontecendo. Muito se fala sobre privacidade, né? Sobre o direito à privacidade, mas a gente também está conversando sobre crianças. Né? Existe privacidade nesse caso? Como é que os pais podem lidar com isso? Eles têm que ficar sempre atentos, dar aquele espaço ou não? Porque para a criança é complicado. Isso, exatamente. Não é legal, não é importante os pais dar esse espaço por completo a essas crianças, tá? Não existe privacidade para uma criança. Os pais precisam estar sempre em alerta, ter consciência do qual aplicativo o filho está baixando, ter acesso e monitorar sempre os jogos online, com quem está jogando, quem são as pessoas, entendeu? Até porque tem um cyberbullying, né? Que é o bullying online, que eles sofrem muito, assédio, desmoralização, o ódio destilado do outro, que coloca no meio, né? E aí a criança, ela se isola, ela pode ter algum déficit na sua saúde mental que prejudique o seu caminhar.
E tem que ser um jogo aberto, os pais têm que deixar muito claro para as crianças que elas estão sendo acompanhadas, ou o ideal é eles fazerem isso escondido? Não, tem que ser tudo às claras. Não, precisa ser uma comunicação clara, assertiva e objetiva, para que a criança ela tenha confiança de conversar e partilhar tudo o que acontece com os pais. Você falou no começo, Larissa, sobre algumas ferramentas, né? Algumas estratégias que os pais podem adotar. E a gente sabe, existem, né, aqueles sites ou aqueles aplicativos que dá para monitorar. É importante os pais terem essa noção também, sim, principalmente no começo dessa fase, né, nessa infância que já está virando quase adolescência e hoje está todo mundo cada vez mais cedo no computador. Exatamente, existe sim. Uma das técnicas que os pais podem utilizar é que todas as vezes que comprar um telefone, um smartphone, um tablet ou um computador para o filho, e aí automaticamente você precisa cadastrar um e-mail. E esse cadastramento você pode colocar o seu. E é o e-mail família. Tudo que o filho baixa no aplicativo do seu celular, ele tem acesso. Ele tem acesso aos aplicativos, ele tem acesso ao que foi baixado, quais são os jogos. E ele pode também ver que tipo de jogo está jogando, se é um jogo violento, se é um jogo que vai degrinir a imagem dele, se é um jogo que vai passar, né, as informações, que é uma das coisas que gera a questão da falta de privacidade dentro de casa, né? Porque ele pode estar passando uma imagem íntima, a criança pode está aí fornecendo qualquer tipo de informação. Bom, a educação a gente sabe que não depende só dos pais, não depende Sim. só da família, né? Tem os amigos, tem a escola. Qual é a atenção que os pais têm que dar ao meio, né, social onde a criança está inserida, não só dentro de casa? Ele tem que dar atenção por completo, né? Ele tem que saber de todos os passos do filho. Ele precisa entender toda a dificuldade que o filho está presente, ele precisa entender por que é que o filho está deixando um comportamento que antes fazia por costume e não faz mais. Ele precisa compreender o ciclo de amizade daquela criança, se influencia positivamente ou negativamente no crescimento dele. Então, é importante contato com a escola também, com os professores, orientadores? Muito contato com a escola, com os professores, com o cuidador, porque às vezes os pais trabalham muito e aí fica sob responsabilidade de avó, de cuidadores mesmo deles diariamente. E aí é importante ele saber de todo o processo dessa criança. O que é que está acontecendo? Por que esse tipo de comportamento estranho que normalmente não existia? A gente estava conversando agora há pouco, né, antes da entrevista, sobre esse acesso das crianças às telas, à internet. Não é de todo ruim, né? É uma ferramenta que pode ajudar no desenvolvimento, é uma ferramenta pedagógica, inclusive, nas escolas, em casa. Mas como fazer esse letramento? Porque é uma espécie de alfabetização digital, né, que a criança passa. E qual é o papel do pai e da mãe nesse momento, até para que a criança saiba os conteúdos que deve consumir? Começo de tudo, limites, tá? Os pais precisam impor limite naquela criança. Existem estudos que comprovam que de 0 a 2 anos, a criança ela não deve ter acesso a telas. De 2 a 5, 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas. E de 11 a 18 anos, 3 horas. Normalmente não é isso que acontece. Mas, assim, ter esse limite, ter essa conversa, orientar mesmo realmente ao perigo que essa criança pode acontecer. E até no ambiente da escola também. A gente vê que algumas escolas estão aderindo a não mais o uso comum de lápis, caderno, né? Estão agora com a tecnologia, que é os tablets. Então, assim, dentro da escola a gente sabe que existe, né, um limite. Não é o dia todo que eles vão ficar, né, com o tablet acessando conteúdos da escola. A gente sabe que não é aberto. Com certeza deve ter lá um limite. Mas quando em casa, né, os pais precisam estar observando todo esse processo. Dicas muito importantes, né, para os pais que estão acompanhando a gente. Larissa Leão, psicóloga, muito obrigado. Foi uma conversa muito franca, muito aberta, como tem que ser o diálogo dos pais com as crianças, né, para evitar qualquer tipo de problema. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde. Eu que te agradeço, Gustavo. Até mais. Até mais. Vamos voltar a falar agora sobre o transporte de um transformador de energia de grande porte pela BR-101 aqui em Pernambuco. Olha só, o Globocop continua sobrevoando a estrutura que leva o equipamento. Neste momento, olha só, a gente está vendo essa movimentação, ele está muito lento, 7 km por hora. Acabou de passar pela Guabiraba. Esse conjunto de veículos aí que leva o transformador tem 113 metros de comprimento e saiu do cabo às 6 horas da manhã. A PRF está fazendo uma escolta com 12 carros e 8 motos para bloquear os trechos da BR por onde o transformador vai passar. Hoje ele vai até a cidade de Paulista e amanhã segue viagem até o estado da Paraíba. A recomendação é de que os motoristas evitem a BR-101 Norte enquanto o transformador estiver em viagem, porque o trânsito vai ficar lento. Esse equipamento vai para um parque eólico que fica entre as cidades de Nova Palmeira e Campina Grande, já em território paraibano.
Ele serve para receber a energia renovável gerada pelas turbinas e distribuir pela região. A gente está acompanhando essa viagem, né, do transformador, que já virou uma atração para muita gente. Tanto que as pessoas que moram ou trabalham próximo à BR pararam hoje de manhã. A gente tem um vídeo para mostrar que muita gente se reuniu às margens da 101, no bairro da Muribeca, em Jaboatão. Eles estavam esperando a escolta da PRF para ver o transformador de perto. A gente lembra que esse é um equipamento muito grande, que está sendo levado por um conjunto de veículos e semi-reboques, né? São 113 metros de comprimento, como eu disse agora há pouco, 44 eixos e, olha só, curiosidade, 388 pneus. Uma operação muito complexa, principalmente na hora de passar pelos viadutos ali do caminho, né? Nesse momento aí, ó, aparece em um dos vídeos, a dificuldade, tem que passar bem devagar. A carga completa da estrutura, lembrando, tem 600 toneladas e por causa do peso, os veículos viajam a 7 km por hora. É um evento, na verdade, né, para quem está acompanhando por aí. Gente, as noivas e noivos que estão se preparando para o grande dia podem aproveitar a Expo Noivas no Shopping Recife. Essa feira, com mais de 70 expositores, vai até segunda-feira. E Mônica Silveira está lá e mostra para a gente um pouquinho do que tem, um pouquinho dessas novidades. Mônica, bem-vinda, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todo mundo, e em especial as pessoas que estão sonhando, né? Sonhando com a festa de casamento ou com a festa de debutante. É uma fase muito legal, mas também tem que se planejar muito direitinho, né? Para escolher as coisas certas e não gastar também dinheiro demais, né? Vamos combinar. A gente aqui já encontrou este casal, que está aqui concentradíssimo, pesquisando. Quem são vocês? Tudo bom? Boa tarde. Me chamo Pablo Yuri. Você? Raimara. Então, como é que é o planejamento? Quando é que vai sair esse casório? Bom, a previsão que a gente está planejando é para o próximo ano, né? Em outubro de 2026. E por que vocês estão fazendo isso desde agora? Me conte, porque parece tão longe, né, para gente que está de fora. Boa tarde. Porque tem que ter todo um preparo, né? Em relação financeira, para sair conforme a gente quer o sonho da gente. Então a gente tem que se planejar de muito antes. Beleza, e você está vendendo o que para eles? Boa tarde, me chamo Juliane, sou cake designer e eu estou aqui expondo os meus bolos e doces finos. Eles já foram, por coincidência, meus noivinhos. Eu fiz o bolo do noivado deles e hoje eu estou tendo a honra de recebê-los aqui nessa feira. E a gente está conversando para fechar o contrato do bolo novamente e dos doces finos. Eu vou deixar vocês trabalharem, tá bom? Obrigada. Bom, vamos conversar com o Ricardo. O Ricardo é quem está organizando isso aqui. Ricardo, você pode nos explicar o que as pessoas podem encontrar aqui, por favor? Boa tarde. Olá, Mônica. Boa tarde, tudo bem? Aqui é um grande encontro de profissionais. Aqui nós reunimos vários profissionais do segmento de casamento e debutante. Então, a noiva que vem aqui, a debutante que vem aqui, ela vai encontrar tudo que ela precisa para o grande dia. Eu estava vendo aqui, em cada espaço desses tem não só um profissional, mas tem um grupo de profissionais, porque casamento é um conjunto de serviços que você termina comprando, né, Ricardo? Isso. Essas ilhas aqui nós conseguimos reunir vários profissionais. Então nós temos aqui bolo, fotografia, vestido de noiva, buffet e maquiagem, pintura ao vivo. Então tudo que a noiva precisa, ela pode encontrar aqui em várias ilhas que nós temos montada com vários profissionais oferecendo esses serviços. O pessoal ali mesmo faz docinhos, faz também pão de mel. E aqui, o que é que se faz? Vem cá, por favor, mulher, porque a gente já está olhando essas imagens aqui, já está se apaixonando. Mara, né? Isso, boa tarde. Mara, o que você oferece para os noivos? Então, eu faço a pintura dos noivos, eu faço quadros, faço pets e faço o principal, que é a pintura dos convidados durante os eventos. Então, a gente surpreende eles, a gente sabe que os noivos já têm aquele dia especial. Então, como um presente para os convidados, a gente faz as pinturas na hora. Isso em aquarela? Isso em aquarela, eu só trabalho com aquarela. Você é muito rápida. Ah, obrigada. E a gente soube que tem aí uma coisa pra gente também. Claro, eu fiz uma homenagem pra vocês. Pra gente ver aqui, né, o desenho e a pintura. Bom, quem tá atrás da câmera, que tá filmando isso aqui pra vocês, é essa mocinha aqui. É Fátima Teles, que a gente chama de Fafá, que é nossa colega cinegrafista. Aqui sou eu e aqui é a Globo. Obrigada, Mara. Muito lindo e muito, muito especial esse seu trabalho. Obrigada. Até mais. Tá bom, obrigada. Bom, a gente vai continuar mostrando aqui outros produtos que estão à venda, porque você vê que a feira tem um bocado de coisa para se ver, para se pesquisar, para
descobrir o que é melhor para você dentro do preço que você tem. Então, daqui a pouco a gente volta, Gustavo. É o mercado dos sonhos, né, Mônica? Muita gente investe, guarda dinheiro por anos para fazer uma grande festa, para esse momento. É legal ter essas oportunidades aí para mostrar novidades nesse ramo. Veja a seguir, a Prefeitura de Olinda está contratando auxiliares de educação especial. A gente explica como você pode participar da seleção. E ainda como a tecnologia pode ajudar na preservação do meio ambiente e ainda ser uma ferramenta para garantir a renda de trabalhadores autônomos. O N1 volta já, agora 12h43. Meio-dia e 46, a gente fala agora de oportunidade de emprego. A Prefeitura de Olinda está contratando auxiliares de educação especial. A notícia está lá no nosso portal na internet, o G1 Pernambuco. E você pode acessar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. As inscrições começaram hoje e podem ser feitas também pela internet. Não é preciso pagar taxa de inscrição para participar da seleção. Os profissionais terão salário de R$ 1.518, com carga horária semanal de 40 horas. Essas e outras informações você confere no G1 Pernambuco. E hoje tem semifinal do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Sport. A partida começa às 4h30 da tarde, mas a Globo já vem com um pré-jogo, começando às 15h45, com todo o clima desse clássico das multidões imperdível, lá no estádio do Arruda, onde estão Thiago Medeiros e Cabral Neto. Ô, Thiago, Cabral, boa tarde para vocês. Thiago, diz aí, dá para chamar esse jogo de final antecipada, cara? Gustavo, minha joia, não vou dizer isso, não vou cometer esse atrevimento porque tem uma outra perna, mas eu posso dizer com toda certeza aqui que esse clássico é um dos maiores, se não for o maior movimento popular desse estado, porque o Carnaval e o São João acontecem apenas em uma época distinta do ano. E a rivalidade Santa Cruz e Sport, ela é o ano todo. E hoje teremos aqui esse clássico do tamanho que ele merece ter. Vamos virar aqui, Cabral Neto, de uma maneira assim, bem ensaiadinha, para mostrar para o nosso espectador onde estamos, no Colosso do Arruda, onde logo mais, como você falou, às 4h30 da tarde a bola rola. Mas na tela da Globo começa antes, 15h45, tem a nossa transmissão, abertura da transmissão com um pré-jogo robusto, aí Cabral Neto, Dani Moraes, Juan Torres, Sabrina Rocha, Denis Medeiros. Mas deixa eu vender também aqui, abanar o meu carvão, né? Daqui a pouco o Globo Esporte traz toda a preparação, todo o esquema, a expectativa para esse jogo, Cabral Neto, que o Sport chega com uma vantagem muito boa. E só, tá tudo em aberto, né, Cabral? Boa tarde, parabéns, viu, pela vestimenta. Boa tarde, Thiago, todo mundo tá com a gente. O Sport é muito favorito, o Sport tem um time melhor qualificado, tecnicamente falando, e a vantagem é muito boa, Thiago. Dito isso, não dá para dizer que ele já sacramentou a passagem dele. Eu acho que o Santa tem um time muito aguerrido, agora o grande desafio do Itamar Schulli vai ser montar uma boa estratégia ofensiva para o jogo. A gente sabe que o Itamar sabe marcar, sabe montar estratégias defensivas. Hoje ele vai ter que inventar algo criativo também. Rapidamente botar na tela aí as escalações. O Santa Cruz deve vir com uma mudança na lateral direita. Vai vir com uma mudança na lateral direita. O Totti está fora, machucado. Israel, que tem jogado como volante no time do Itamar, vai assumir lateral direita. E com isso, o Rafinha assume ali a vaga no meio de campo. O que é que muda o Santa? E Matheus Melo também está fora. O Itamar já adiantou. Perde a explosão do Totti e ganha mais marcação com o Israel. O Sport, a única mudança deve ser provavelmente Cariús no lugar do Dalbert em relação ao time do primeiro jogo. Força ofensiva, Dalbert é mais marcador. Daqui a pouco a gente volta, Gustavão, aqui do Arruda, no Globo Esporte, no clima dessa decisão de logo mais. Conto com a sua audiência coladinho no N1. Um cheiro. Vou perder não, estilosíssimos Cabral Neto e Thiago Medeiros. Até mais, vai ser jogaço, viu? E agora a gente traz um exemplo de como a tecnologia pode ajudar na preservação do meio ambiente e ainda ser uma ferramenta para garantir a renda de trabalhadores autônomos. Alunos do ensino médio de um colégio particular do Recife estão desenvolvendo um aplicativo de celular que vai ajudar os catadores de material reciclável a vender o material que recolhem por preços melhores. Um trabalho feito com a dedicação de muitas mãos. Professores, alunos e ex-alunos da Escola Mazarelo, no Recife. É o Conect Recicle, um aplicativo que pretende ajudar na rotina de trabalho de catadores de recicláveis. A iniciativa utiliza o serviço de geolocalização do celular para conectar trabalhadores com pontos de venda. A ideia surgiu a partir de uma reflexão que nós tivemos em sala sobre a necessidade de vivenciar a sustentabilidade.
A vivência e a sustentabilidade é você olhar o ambiente, o social e o econômico. Então, você desenvolver uma ferramenta que possa potencializar com que pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade possam garantir uma renda. Isso traz justiça social e justiça econômica. No aplicativo, os catadores também vão conseguir pesquisar os locais com os melhores preços. Para os estudantes, a iniciativa é mais uma maneira de se aproximar da tecnologia para melhorar o meio ambiente. Ajuda a retirar lixos, resíduos que não são bons para o meio ambiente e ajuda a ter a reciclagem, né? E ajuda também na parte social, faz uma conexão entre empreendedores que já estão no meio, que já tem uma estrutura boa, com esses recicladores informais, né? Flávio e Breno são ex-alunos da escola. Estudam sistema de informação e análise de desenvolvimento de sistemas. E também uniram as experiências na área para ajudar a tirar o projeto do papel. É um aplicativo onde, pelo meu olhar, é revolucionário. Até agora não vejo nenhum no mercado. E com toda a nossa união e expertise em cada área, podemos fazer um futuro melhor para a cidade do Recife e para as outras cidades também. É muito bom a gente estar conseguindo voltar aqui na nossa antiga escola, não mais como aluno, e sim agora como instrutor dos meninos aqui, estar podendo passar o conhecimento que a gente teve, junto com o professor também, que está comigo desde o 6º ano, aí tem uns 10 anos já que a gente está junto aí nessa caminhada, então assim, é muito bom. O Econect Recicle deve chegar às lojas de aplicativos de celulares até o final de março. Mais de 1.000 catadores de materiais recicláveis aqui do Recife devem ser impactados com a ajuda dos alunos. A ideia do aplicativo surgiu em sintonia com os valores da campanha da Fraternidade 2025, que propõe a reflexão da fraternidade e da ecologia integral. A escola já tem um projeto ecológico que coleta materiais recicláveis. Nós nos preocupamos com uma educação que vai além da sala de aula. Uma educação que nós queremos cultivar em nossos alunos, educadores e famílias, uma postura diante do mundo. Então, nós buscamos ações concretas no cultivo desse cuidado com a casa comum. E a partir do momento que a gente reconhece que a casa comum é a nossa casa, nós passamos a cuidar dela. Vamos voltar a falar com Mônica Silveira, ao vivo. Ela que vai mostrar outros detalhes de uma feira de noivas e debutantes que acontece até segunda na Zona Sul do Recife. Mônica. Isso, a gente está aqui no Shopping Recife. O que é que eles fizeram? Eles dividiram os espaços e em cada um desses espaços tem vários profissionais que trabalham oferecendo produtos para casamentos e para festas de debutante, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, que tem esse bolo lindo. Quem está vendendo esse bolo é Silvinha. Silvinha, como é que é o esquema aqui? Olá, boa tarde. Nós trouxemos um bolo clássico, todo bordado à mão. Tivemos 16 horas de produção desse bordado. E aqui nós oferecemos doces, bolo, buffet, decoração, iluminação, sonorização. Então temos um pacote completo. Já viemos desde a primeira edição da Expo, acompanhando, trazendo todos os serviços em um único local. Obrigada, viu? E parabéns pelo bolo. Festa de casamento hoje é incrível, né? Eu tô por fora, para ser sincera. Olha só, o pessoal, por exemplo, oferece açaí para os noivos oferecerem na cerimônia de casamento. E cafezinho também. Gente, café é tudo, né? Até no casamento. O pessoal também oferece aqui, ó, álbuns de foto. Aqui dentro também tem álbum virtual. E que as pessoas levam dentro de um pacote só, junto com as fotos físicas. E também uma outra coisa, o pessoal está vendendo charcutaria, está vendendo tábua de frios para casamento, é isso? Exatamente. A La Charcutaria é uma inovação no ramo de eventos e onde o convidado vai estar personalizando sua tábua. Servimos nessa mini tábua e ele escolhe os itens que ele quer na sua tábua. E aí vocês oferecem no dia que vocês estão lá para fazer isso aí? Exatamente, com toda essa estrutura, levamos essa inovação e mais um entretenimento no evento, né? Na festa de casamento de 15 anos. Obrigada, viu? Então, ó, bora recapitular aqui. Vamos ver aqui do lado de cá também tem o pessoal vendendo bolo, cerimonial, tem vestido de noiva, tem tudo aqui. Tem noivo chegando ali, mas eu nem vou até lá porque eu sei que não vai dar tempo de eu entrevistar esses noivos. Ricardo, só finaliza aqui para mim. A feira fica até segunda-feira aqui nesse local? Isso, a feira fica até segunda-feira, dia 17 de março, no horário comercial do shopping, de 9 da manhã às 10 da noite. Aberto ao público, gratuito, não paga ingresso, tá? É só chegar.
Obrigada, aqui é no espaço de eventos do Shopping Recife, tá? Então, é só chegar e descobrir, desbravar esse mundo incrível que é o mundo das festas. Gustavo. Obrigado, Mônica. Boa tarde para você. Paraquedistas do Exército Brasileiro fizeram hoje um ensaio de saltos no bairro de Boa Viagem. Eles saltaram a mais de 4.000 pés de altura, que equivale a 1.200 metros de altitude. Os saltos foram na praia, próximos ao Segundo Jardim, onde acontecem amanhã as comemorações do aniversário de 488 anos do Recife. De acordo com a Prefeitura, o ensaio de hoje foi necessário para a segurança das manobras aéreas que vão ser apresentadas amanhã. As comemorações começam às 8 horas da manhã e vão contar também com o desfile de viaturas do Exército e apresentações de cães. A seguir, esse navio é residencial. Olha, 250 pessoas moram nele e a gente vai mostrar esse espaço cheio de curiosidades depois do intervalo, 12h56. Meio-dia e 59, quase 1 da tarde, o Enel está de volta. Imagina só, viver dentro de um navio de cruzeiro numa viagem pelo mundo que pode durar mais de 3 anos. Essa é a proposta de um navio que fez uma parada hoje no Recife. Nele moram quase 250 pessoas e a estrutura é surpreendente. A chegada do navio movimenta o cais 7 do porto. O único cais que fica em frente ao terminal de passageiros. Já fazia 2 anos que navios de cruzeiro tinham que atracar em outros pontos, porque a profundidade do canal que dá acesso ao cais não permitia a aproximação deles. Mas o Vila V Odyssey, que tem capacidade para 900 passageiros, é mais leve que os outros e chegou até aqui. Os passageiros vivem uma experiência de viagem bem diferente. Esse cruzeiro tem duração de 3 anos e meio. Ao longo desse tempo, eles podem desembarcar num porto, passar uns dias na cidade e depois pegar novamente o navio numa cidade lá na frente. E os tripulantes também podem embarcar e desembarcar. O cruzeiro começou há pouco menos de 1 mês. Partiu de Buenos Aires, na Argentina. No Brasil, o Porto do Recife é o 9º de 16, onde está parando. Chegaram no navio 246 passageiros. 11 devem desembarcar para encontrar o navio mais tarde. 3 devem embarcar. No terminal de passageiros, alguns seguem para os pontos de encontro discussões em terra que já contrataram ou pedem informações para fazer passeios por conta própria. Johnny e Melody são da Flórida, nos Estados Unidos. Ele disse que venderam tudo o que tinham para embarcar no navio e conhecer o mundo. Estão amando. É o sonho de uma vida. Melody disse que eles compraram 3 cabines e transformaram em uma. Sim, é possível fazer reformas de acordo com a vontade do proprietário. Os dois querem viver assim por pelo menos 15 anos. Ela gosta de acordar cada dia num porto diferente. O navio tem 425 cabines. Custam a partir de $120 mil, quase R$700 mil, e os donos ficam com elas até quererem vender. Esta custa $400 mil, em torno de R$2.300.000. Tem todos os serviços e alimentação incluídos. Ainda existem cabines disponíveis. Este longo cruzeiro para em 425 portos de 147 países. Rina é australiana. Ela diz que no navio todo mundo se conhece, claro. Que muitos residentes são aposentados. No caso dela, resolveu dar uma pausa no cotidiano. Os filhos cresceram. Se não fizer isso agora, vai fazer quando? Eles vão poder curtir o Recife, Olinda, até amanhã, 6 da noite, quando o navio parte outra vez. Bom, esse navio aí não é aberto para visitações. A atual temporada de cruzeiros no Porto do Recife começou em setembro do ano passado e vai até o mês que vem, mês de abril. A gente fica por aqui, você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Lembrando que agora vai começar um Super Globo Esporte direto do estádio do Arruda, com Thiago Medeiros, Cabral Neto, todo o time do esporte da Globo, já aquecendo para Esporte Santa Cruz Esporte, segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, que você vê aqui na Globo, às 4h30, 4:15 tem um aquecimento, um pré-jogo, e a gente se vê daqui a pouco à noite no NE2 com todos os detalhes dessa partida, hein? Grande abraço, tenha uma ótima tarde.